Em 1095, o mundo era um barril de pólvora. No Ocidente, a Europa estava em frangalhos. Senhores feudais brigavam por migalhas de terra, a violência era a lei e a Igreja, a única força unificadora, via seu poder esvair-se. No Oriente, o Império Bizantino, herdeiro de Roma, cambaleava sob o avanço de um novo e poderoso inimigo, os turcos seljúcidas. Mas a história, como sempre, precisava de um catalisador. E ele veio na forma de um homem, um papa, e uma única palavra: Deus. Em 27 de novembro de 1095, o Papa Urbano II subiu ao palanque em Clermont, França. Seu discurso não foi apenas um sermão, foi um grito de guerra que incendiou um continente. Ele não estava apenas pedindo para libertar uma cidade, ele estava oferecendo a salvação eterna em troca de sangue. O que se seguiu não foi apenas uma guerra, foi uma migração em massa, uma fusão explosiva de fé, ganância, desespero e ódio. Foi a história completa das Cruzadas, a Guerra Santa que, em nome de Deus, mudou para sempre o destino do Ocidente e do Oriente. E para entender como o mundo chegou a esse ponto, precisamos voltar um pouco. O contexto, o barril de pólvora. A Europa feudal, a fome por terra e pecado. A Europa do século XI era um lugar brutal. A população crescia, mas a terra não. A lei da primogenitura garantia que apenas o filho mais velho herdasse, deixando milhares de cavaleiros jovens e violentos, sem terra, sem propósito e com muita energia para brigar. A Igreja, desesperada para canalizar essa violência interna, criou a ideia de uma guerra justa. A Terra Santa era a válvula de escape perfeita. Era a chance desses cavaleiros cheios de pecados trocarem a condenação eterna por um bilhete de primeira classe para o paraíso. E, claro, a chance de saque e novas terras. O Império Bizantino, o grito de socorro. Em Constantinopla, o imperador Alexio I Comnênio observava com terror. Os turcos seljúcidas haviam conquistado a maior parte da Anatólia, a principal fonte de soldados e comida do império. Alexio não pediu uma invasão, ele pediu mercenários. Ele queria ajuda para retomar suas terras. O que ele recebeu foi uma horda incontrolável. O mundo islâmico, a divisão e o poder seljúcida. O califado abacita estava enfraquecido, e os turcos seljúcidas, recém-convertidos e militarmente poderosos, haviam tomado o controle de Jerusalém. Embora os muçulmanos fossem geralmente tolerantes com os peregrinos cristãos, o domínio seljúcida tornou as viagens mais perigosas. A ironia é que a divisão entre os reinos muçulmanos seria o fator crucial para o sucesso inicial dos cruzados. A primeira onda, o caos e o milagre. A cruzada dos mendigos, o desastre de Pedro o Eremita. A primeira a responder ao chamado de Urbano II não foi a nobreza, mas o povo. Liderados por um pregador carismático, Pedro o Eremita, dezenas de milhares de camponeses, mendigos e famílias inteiras partiram. Eles não tinham treinamento, suprimentos, nem disciplina. O resultado foi um desastre. Eles saquearam cidades cristãs no caminho, foram massacrados na Hungria e, ao chegarem à Ásia Menor, foram aniquilados pelos turcos. A Cruzada Popular foi um prelúdio caótico, mas mostrou a força da ideia. A Cruzada dos Príncipes, o poder da fé e da fome. Um ano depois, em 1096, a verdadeira força militar partiu. Liderada por nobres como Godofredo de Bouillon e Boemondo de Tarento, esta era uma força de cavaleiros profissionais. A marcha foi brutal. A fome, a doença e os conflitos internos quase destruíram o exército. Mas eles tinham uma determinação inabalável. A tomada de Antioquia em 1098 foi um ponto de virada.
Após um cerco desesperado, a descoberta de uma suposta lança sagrada reavivou a moral e levou a uma vitória milagrosa. O banho de sangue em Jerusalém. Em 1099, o que restava do exército cruzado chegou a Jerusalém. A cidade estava no domínio do califado fatimita, que havia acabado de tomá-la dos seljúcidas. A conquista foi um banho de sangue. Os cruzados, movidos por anos de privação e fanatismo, massacraram quase toda a população muçulmana e judaica da cidade. O cronista Raimundo de Aguilheres descreveu que os homens cavalgavam no sangue até os joelhos. A primeira cruzada foi um sucesso militar inesperado, mas o preço foi a criação de um ódio e uma memória de violência que ecoariam por séculos. A reação. O despertar islâmico. O sucesso dos cruzados foi, em grande parte, devido à desunião islâmica. Mas isso estava para mudar. O primeiro herói muçulmano, Zenghi. O primeiro a unir as facções muçulmanas foi Imad ad-Din Zenghi. Em 1144, ele chocou o Ocidente ao reconquistar o condado de Edessa. Isso levou à convocação da Segunda Cruzada. A Segunda Cruzada. O fracasso da realeza. Liderada por dois reis, Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, a Segunda Cruzada foi um fracasso retumbante. A falta de coordenação, a arrogância e o desvio de foco, tentando atacar Damasco, um aliado potencial, resultaram em uma derrota humilhante. O gigante, Saladino. O verdadeiro divisor de águas foi Saladino. Um curdo, ele uniu o Egito e a Síria sob o seu comando, criando um cerco de poder em torno dos estados cruzados. Sua liderança era baseada não apenas na força, mas na ética e na disciplina. Em 1187, na Batalha de Hattin, Saladino aniquilou o exército cruzado. Pouco depois, ele marchou sobre Jerusalém. A tomada de Jerusalém por Saladino foi o oposto do que ocorreu 88 anos antes. Em vez de um massacre, ele permitiu que os cristãos partissem em segurança, mediante o pagamento de um resgate. Sua clemência foi um golpe de relações públicas que manchou a imagem de brutalidade dos cruzados. As últimas ondas. A decadência. A Terceira Cruzada. Os Três Reis. A queda de Jerusalém convocou a Terceira Cruzada, a mais famosa, liderada por três dos maiores monarcas da Europa: Frederico Barbarossa, Alemanha; Filipe II, França; e, o mais importante, Ricardo Coração de Leão, Inglaterra. Barbarossa morreu afogado. Filipe II voltou para casa. Sobrou Ricardo, que travou uma guerra de gênios com Saladino. Ele reconquistou Acre e garantiu o acesso dos peregrinos a Jerusalém, mas não a cidade. A Terceira Cruzada terminou em um acordo de paz em 1192. A Quarta Cruzada. O desvio da ganância. A Quarta Cruzada, 1202-1204, é o ponto mais baixo da história. Em vez de ir para o Egito, os cruzados, endividados com os venezianos, foram convencidos a atacar a cidade cristã de Zara. Pior ainda, eles acabaram atacando e saqueando a capital cristã de Constantinopla, em 1204. O saque de Constantinopla foi um ato de barbárie que selou a divisão entre a Igreja Católica e a Ortodoxa e enfraqueceu o Império Bizantino, abrindo caminho para sua queda final séculos depois. A Quarta Cruzada provou que a fé pura havia sido substituída pela ganância e pela política. As cruzadas finais e o fim. As cruzadas continuaram, mas sem o fervor inicial. Tivemos a trágica Cruzada das Crianças, um mito, mas que ilustra o desespero, a Cruzada contra o Egito e a Sétima Cruzada, liderada por São Luís de França. Em 1291, a última fortaleza cruzada, Acre, caiu. Os estados cruzados, que duraram quase 200 anos, foram varridos do mapa. Conclusão. O legado. O preço da Guerra Santa. As cruzadas falharam em seu objetivo principal: manter Jerusalém sob domínio cristão.
mas o seu legado foi muito além da Terra Santa. As Cruzadas foram um ponto de virada que tirou a Europa da Idade das Trevas, forçando-a a se reconectar a um mundo. Elas injetaram capital, conhecimento e novos produtos em um continente estagnado. Mas elas também deixaram uma ferida aberta. Elas criaram a imagem do Ocidente como um invasor violento e ganancioso no imaginário islâmico, uma memória que, para muitos, nunca cicatrizou. A Guerra Santa não terminou em 1291. Ela só mudou de forma. E para entender os conflitos de hoje, é preciso lembrar que, há mais de 1000 anos, a Europa marchou para o Oriente com a cruz na mão e a ganância no coração, provando que, na história, a fé e a violência são muitas vezes as faces da mesma moeda. Se você gostou desta jornada completa, não se esqueça de se inscrever no Fagulha da História e acender sua curiosidade. Qual será a próxima história que vamos desvendar? Deixe sua sugestão nos comentários.